quais estações, quais áreas estão destinadas para estacionamento, qual a capacidade dos estacionamentos e se estas áreas serão, ou se existem, né? E se existem, se serão desapropriadas. Se sim, quais serão essas áreas? Estou muito calmo, porque descobri que a NTU cumpre com a orientação do Poder Público Municipal. O senhor fez questão de ressaltar várias vezes. O senhor só faz a obra, só entra na cidade e só decide o trajeto quando o Poder Público autoriza. Portanto, nós vamos convocar todo mundo, toda a sociedade, para pressionar os vereadores, que são, na verdade, os nossos representantes, para poder discutir melhor com os vereadores e os próprios vereadores. Eu tenho certeza, confio no Murilo, meu amigo Sandoval, conheço o Sandoval há muitos anos, tenho certeza que a experiência do vereador Manuel Constantino, entre tantos outros vereadores que estão aqui, entenderam agora que esse trajeto, para ser efetivamente efetivado, deve passar pelo consenso do Poder Público Municipal. E aí, quando se fala em Poder Público Municipal, falamos da Câmara Municipal. Isso é importante destacar. Um outro aspecto que eu gostaria que o senhor me orientasse, aliás, me explicasse, que o senhor acabou não respondendo, por que em Campinas, depois de 3 anos, o VLT foi abandonado? Projeto semafórico, veja, há talvez um ruído de comunicação, né? Eu não consegui ter acesso como presidente da ONG SOS Orquidade, nem como munícipe, ao projeto semafórico, para entender, para saber quanto tempo a minha mãe, que tem 80 anos, vai ter para atravessar, quanto tempo eu vou ficar esperando, qual vai ser o impacto de quem está no VLT, quem está no ônibus, o ciclista, porque talvez o senhor não tenha estado aqui, mas... Desculpa, se sua graça mesmo? O Rogério daqui da região e muitas vezes, quando tinha a linha da máquina, ficava todo mundo esperando passar o trem para poder atravessar. Então havia ali uma confusão de modais. Então eu gostaria que o senhor me explicasse isso. O tempo de passagem nos cruzamentos. A dona Márcia foi embora, porque são 9 segundos para uma composição passar. 9 segundos, passou. O que eu falei? Que é o cruzamento de bico, que a gente fala em termos ferroviários. Então ele cruzou aqui, ó, ficou um bicando com o outro assim. Esse tempo, quando ele está passando um e o outro veio e passou no cruzamento, pode durar até 18 segundos. Na transferência. Passou um numa via, passou outro na outra via. Então ele ocupa a zona de conflito durante 18 segundos. Passou um, aí o outro pegou e entrou imediatamente. Aí o que acontece? Esse ciclo fica. Até o que é com uma lembrança que o vereador Murilo me fez aqui, que no canal 1 o tempo semafórico está em 45 segundos, né? Então, quando a gente fala do tempo de verde, que é o ciclo todinho, entre o vermelho de segurança até o final dele, todinho, de verde a verde, o entre verdes que a gente considera, você olha para isso e você fala assim, olha, quanto tempo ele leva? Cada cruzamento ele tem um tempo. Não existe na Baixada Santista, dentro da frequência que o VLT vai passar em tempo, nós consideramos ele com 6 minutos e até 3 minutos. Não existe um tempo semafórico que deixe interditado por 3 minutos. Né? Então ele vai ter um tempo semafórico que vai favorecer a passagem dele, passagem dos pedestres, inclusive a passagem do VLT, já que ele ocupa 9 segundos. Então dentro de um ciclo semafórico, porque ele não precisa ficar verde direto para ele precisa de verde para passar. Ele passou, trânsito local, caminhando. Né? E aí você fala assim, pô, mas aí o outro vai passar quanto? No começo, 6 minutos. Então ele ocupa 1 minuto por VLT, fica 5 para a cidade continuar caminhando. Né? Se baixar para 3, ele ainda não ofendeu o entre verdes. Ele ainda tem a possibilidade de deixar a cidade caminhando. Então foi isso que foi a colocação. Não sei se eu fui claro. Se tem alguma coisa, depois a gente pode até corrigir a minha explicação em alguma coisa. Procurei ser um pouco mais didático. Quanto às questões do estacionamento, eu mesmo vi o Dr. Evandro nas explicações, isso é uma evolução do sistema, vai ficar por conta do futuro concessionário já analisar os bolsões dos terrenos que estarão ao longo da faixa com o aproveitamento de estacionamentos. Então eles não existem locados
atualmente. Ele vai ser aqui, vai ser... Não. Conforme o projeto se desenvolve, existe toda uma acomodação do sistema e ele vai identificar os melhores pontos para aproveitar até os próprios terrenos da faixa. Porque essa faixa ela vem de Samaritá, da entrada do pátio de Samaritá até aqui no porto, ela vem variando de 40 a 9 metros. Ela faz isso aqui, ó. Ela dá uma variada em termos de tamanho. Isso é muito antigo, né? É um terreno ferroviário que foi ocupado, então ele tem, ao longo do caminho dele, variações de tamanho. Quando a gente fala de Campinas, né? Campinas é um estudo interessante, ele foi um trecho entregue. Eu como ferroviário, da época que ele foi entregue com o VLT, ele teve um problema muito interessante para análise de projetos. Ele fugiu do caminho aonde tinha a necessidade de transporte da região de Campinas. Então, como ele saiu do eixo principal, que não é o que acontece com a gente, que a gente está dentro do eixo principal, ele perdeu a atratividade. Aí ele trazia muito poucas pessoas para as regiões de interesse. A audiência pública que a presidência da Comissão de Obras promoveu na Câmara de Santos trouxe a presença do responsável pela apresentação do projeto aqui na MTU, o engenheiro Silvio Rosa, que fez uma explanação e também respondeu perguntas do público. Qual a sua avaliação da audiência, engenheiro Silvio? Não pode ser Silvio. Augusto, olha, o que nós percebemos a importância da comunicação com a população. Às vezes, por pequenas coisas que não são entendidas, pode-se criar um fantasma de uma relação importante, que é a relação do projeto com a população. Ele não tem outra finalidade senão servir a população. E se tem a necessidade de fazer alguma correção, será feita. Então, a audiência pública tem um resultado positivo, uma avaliação final, com perguntas pertinentes, todas elas com um grau de inteligência elevado, porque cobraram de nós a necessidade de atendimento desse público usuário. Agora, engenheiro, nós estamos passando um momento de reivindicação da população em todo o Brasil e o transporte foi tema central. Eu vi na sua explanação a sua preocupação em discutir e desenvolver mais o transporte público. Num momento como esse, eu tenho uma solução que seria importante os municípios, os estados desenvolverem para minimizar esse impacto, não só na tarifa, mas no sistema de transporte urbano? Na questão do transporte, a gente tem essa preocupação porque quanto mais transporte público de qualidade tiver, menor é a necessidade, a dependência do automóvel. Ele passa a ter uma contribuição para a sociedade de uma outra forma. Por quê? Nós diminuímos acidentes, diminuímos o investimento em infraestrutura viária, passamos a ter um resultado positivo econômico que faz com que todos captem a favor do funcionamento da metrópole, da cidade, da mobilidade urbana. Então, o resultado que a gente prevê dentro dessa manifestação, dessa colocação da população da importância de redução de tarifa, etc., as economias vindas. Por quê? Um transporte público ruim, um transporte carregado de automóvel, ele significa deseconomia. Muito bom. Conversei com o engenheiro Silvio, da MTU, participou da audiência pública que tratou da implantação do VLT na cidade de Santos. Acompanhando essa discussão do VLT e estou realmente assustado, porque eu utilizo muito o transporte público em São Paulo. E em Cotia está instalado o caos. As pessoas, para chegar é ruim, para ir embora é ruim. A gente vê isso aqui e a gente está vendo um elefante branco que vai do nada a lugar algum, porque já foi citado que os lugares importantes seriam o Cais, área portuária, Zona Noroeste e as outras cidades do litoral. Então isso me assusta, principalmente os impactos. Também foi falado nas mudanças de trecho na ciclovia, uma briga que a cidade comprou há muitos anos e que eu particularmente uso todos os dias, muitas vezes com as minhas filhas, e gostaria de saber como vai ficar a ciclovia. O mapeamento que eu coloquei ali, aquelas manchas vermelhas, etc., elas mostram os destinos que as pessoas têm interesse. Então, quando você canaliza, que você troncaliza para fazer o atendimento, eles vão com maior capacidade até a proximidade dos interesses. Então, por isso, até um desenho que sobe até o valão.
qual seja ele, mas demonstra toda essa necessidade de atendimento. Os demais atendimentos, quando ele tem uma quantidade menor, você acaba colocando uma linha de ônibus que faz o atendimento, porque a capacidade é menor. Quando sobe a capacidade, você sobe também, você muda o modo para poder fazer o atendimento dessa outra capacidade. Na questão da ciclovia, interessante que o projeto ele já partiu desde o início com um princípio de atendimento à necessidade do modo não motorizado. Então, apesar de alguns técnicos ao longo das discussões falarem que seria concorrente, é um modo concorrente, porque tem 11 quilômetros de Barreiros a Porto, quase 11 quilômetros de ciclovia, né, margeando o VLT. E a gente disse que não, que as pessoas que tivessem interesse, e até por toda a experiência vivida em outros modos, e o metrô de São Paulo e a CPTM hoje aceita a bicicleta em períodos determinados, por causa da grande movimentação. A gente não pode comparar a cidade de Santos ou qualquer cidade do litoral com São Paulo, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de uma região metropolitana com 21 milhões de habitantes. É uma coisa assim absurdamente difícil de ter toda a integração territorial. É muito difícil. E só a cidade de São Paulo nós estamos falando de 11 milhões de habitantes. E a cidade de Santos, 450 milhões de habitantes, por favor me corrijam, né? 420. Então, essa ciclovia, ela vai atender, e nós temos, ao longo do processo de aprimoramento do modo, depois que ele estiver implantado, etc., também o desejo de promover essa integração, não motorizado com motorizado. Por quê? Vai ter para ciclos e vai ter bicicletários, para facilitar que a pessoa deixe o veículo, porque todos nós sabemos que existe uma preocupação muito grande de ficar sem o veículo, né, ser roubado, ser danificado. Então, essa é a ideia para que você tenha facilidade. Então, foi respeitada a ciclovia, sim. O vereador Constantino, ao final da audiência, fez observações importantes, viu, vereador? Principalmente quase 14 anos discutindo o VLT e também a necessidade de um transporte, que seja o VLT ou que seja qualquer um, com dignidade para a população. Sem dúvida, eu acho que dar o transporte público, né, hoje, você tem um sacrifício muito grande, dada a grande quantidade de pessoas que necessitam desse transporte. E o VLT, ele se apresenta como um transporte moderno, né, rápido, e que toda essa ação, né, que o VLT vai fazer, vai ser uma ação distribuída, vai ser uma ação integrada. Então, na medida que o transporte se modifica, ele integra a população que utiliza o transporte público e facilita a população, nós estamos juntos. Agora, é claro que precisa discutir mais esse assunto, porque a população precisa conhecer melhor essa questão do transporte. Temos que parabenizar o vereador que teve a iniciativa, ele que está à frente da comissão de obras, em chamar a audiência e poder abrir a que todos pudessem manifestar. Parabéns, viu, presidente? Eu que agradeço, inclusive, a sua presença até o final, a presença de outras pessoas até o final, porque é importante participar, que é participando que você conhece o que vai ser feito e tem condições de dar informação para a sociedade. Começa de Barreiros, vem até que é a Conselheiro Neves, primeira etapa. Segunda etapa ainda vai para o Valongo. Se aqui está uma tentativa para o Litoral Sul, então é algo extremamente preocupante. Então nós não podemos dar as costas para o Litoral Sul. Não podemos. Não esqueçamos que nós estamos numa região interligada em todos os seus sentidos. Pessoas moram, estudam e trabalham em diversos municípios. Então, nós temos toda uma visibilidade para esse projeto, também para o Litoral Sul. E só que tem uma coisa, né? A gente precisa ver que o gargalo desse transporte, porque a atração não tem como, as referências todas estão aqui na cidade de Santos, os hospitais, as universidades, etc. Tal, tanto é que o vereador Betinho informava aqui, né? E aí o que aconteceu? Quando a gente olha esse gargalo, a solução, a diminuição do tempo de viagem, né? Ou melhor, o aumento do tempo de viagem, a diminuição da mobilidade, acontecia quando entrava na ilha de São Vicente.
Então, como é que a gente soluciona? A gente tem a linha da máquina que estava disponível, vamos colocar um veículo mais rápido e resolver isso. Por quê? O litoral sul ainda caminha dentro de faixas que permitem os ônibus chegar a 70 km por hora. Se nós tivermos uma avaliação, as perdas de tempo ao longo desse encaminhamento, para eles que vêm do sul, é menor. Então, quando entra aqui, ele sofre o impacto. E esse impacto, que a gente traduz em quantidade de ônibus metropolitano entrando numa região adensada como a Ilha de São Vicente, significa colocar um sistema troncal e tirar ônibus de circulação. A gente tira dos 500 ônibus, logo de cara, nós estamos fazendo uma simulação que nos dá 100 ônibus fora de circulação. 100 ônibus. Então são 100 ônibus a menos entrando dentro da cidade de Santos. Ah, mas eu vou prejudicar o litoral? Não, eu continuo dando para ele o quê? Desse momento que ele fez o embarque e desembarque, tem uma impedância, ele vai entrar no VLT. Quando ele começa a caminhar pela linha da máquina, ele ganha de Barreiros a Porto, que ele anda em 1 hora, ele vai ganhar 30 minutos. Então faz sentido a gente colocar para diminuir o gargalo. E a partir daí, como todo projeto, ele tem etapas de implantação, ele nessa etapa de implantação, ele alivia os problemas que são causados pelos ônibus entrando em larga escala pelas várias avenidas e ruas da cidade, proporcionando o quê? Nessa condição, uma integração com o sistema municipal, facilitando que as pessoas tenham esse deslocamento garantido. E em relação ao pessoal que vem do litoral sul, que a gente nunca virou as costas para eles, a gente sempre teve a ideia de melhorar o sistema, está sendo colocado o quê? A manutenção da tarifa que eles praticam hoje. Eu vou conversar com o vereador Betinho da Praia Grande, que veio para participar da audiência pública, que recebeu os responsáveis pela implantação do projeto VLT em toda a região e que foi muito elogiado para inserir a Praia Grande nessa discussão, né, Betinho? Não, Augusto, não só Praia Grande, a região. O VLT vai ser uma ação metropolitana, o impacto é metropolitano. Sem contar o crescimento da região sul, litoral sul. Praia Grande, como eu bem disse nessa audiência, nos próximos 10 anos vai ter uma população semelhante a Santos. Nós vamos ter mais de 400 mil pessoas. E sem contar os outros municípios, Mongaguá, Itaém, Peruíbe. E essas pessoas utilizam os serviços de Santos. Mesmo porque, principalmente na área da saúde, que é preconizado pelo SUS, os serviços de alta complexidade estão em Santos. E não adianta a gente querer que esteja nos nossos municípios. Vai ser uma ilusão acreditar. Então, essa questão do VLT, essa questão do transporte público é um assunto que atinge todos nós. Então, por isso da minha preocupação de estar aqui participando, porque eu entendo que qualquer decisão nesse sentido vai afetar não só o nosso município, mas como os outros 8 aqui da região. Muito bom. Conversei com o vereador Betinho, veio da Praia Grande, prestigiou até o final a audiência pública aqui na cidade de Santos. Boa volta, viu, obrigado, Betinho? Parabéns. Obrigado, hein? Obrigado. Com relação ao primeiro trecho, né, eu acho que a MTU não entende algumas palavras, como área diretamente afetada. O engenheiro falou que a prospecção arqueológica foi feita na área diretamente afetada. Discordo, engenheiro, porque eu tive acesso ao relatório de prospecção arqueológica da obra do VLT. Eu pedi ao IPHAN para ter acesso a esse relatório no dia 24 de abril. Eles só deixaram eu ver no dia 5 de junho. Por que será, né? Por quê? Porque a prospecção não foi feita na área diretamente afetada. E isso foi discutido e foi falado aqui pelo Dr. Dauri, promotor, que eu não sei porque que ele não está aqui hoje. Será que é algum reflexo da PEC 37, já que ele não está aqui? Deve ser. Não foi convidado? O Dr. Dauri não foi convidado? Então ele gostaria que ele estivesse aqui. Porque não foi feito no local certo, prospecção arqueológica. O Rossano, do IPHAN, que estava aqui, quero até mandar um abraço para o IPHAN, que depois da audiência pública, o IPHAN não está deixando eu trabalhar. Só que eu não vou me calar, vocês não vão conseguir fazer isso. Patrimônio é patrimônio, patrimônio arqueológico tem que ser respeitado, não é igual o seu Lossaco que falou que não interessa os ossos, interessa a mobilidade. Então, o IPHAN, depois de toda essa prospecção,
tem algo escrito aqui, ó. Olha o que o IPHAN falou. Desta forma, este IPHAN acolhe as recomendações do relatório do VLT com vistas à salvaguarda do patrimônio arqueológico. É de parecer favorável à emissão da licença de instalação, LI, porém, condicionada à obtenção da emissão da licença de operação, a realização de um programa de resgate arqueológico e do programa de educação patrimonial. A MTU sabe o que é resgate arqueológico? Aí eu pergunto, a MTU tem a portaria de resgate arqueológico? Se não, se começou a obra, quem deverá ser preso? O governador que mandou começar? Ou a pessoa que começou a escavar a obra? A MTU não pode começar a obra. Não tem como começar a obra. Eu também tenho uma brincadeira. Tem um documento aqui, ó. Entrei de novo hoje com o embargo da obra do VLT, do Ministério Público. Porque se tem alguém que faz alguma coisa nesse país, ainda é o Ministério Público. Por enquanto não for votada a PEC. Isso, a PEC. Enquanto não votarem a PEC, é a PEC do ladrão. Né? Então vamos tirar de mão toda essa questão do Ministério Público para nós podermos fazer o que quisermos. Então eu gostaria de saber realmente se vocês têm essa portaria de resgate arqueológico, porque o IPHAN está mandando que seja feito o resgate arqueológico. Se não tiver e começou a obra, quem vai ser responsabilizado pelo crime? Volto a salientar que a Rua do Comércio não é só por causa dos filminhos antigos. Tem 2 sítios arqueológicos lá. Na curva tem um cemitério. É que vocês não acompanham, acho que vocês não são de Santos, vocês não acompanham, porque eu escavei agora, faz 10 dias, eu abri o cemitério da Igreja do Valongo para provar para vocês que tem um cemitério. Se a Secretaria de Obras me der uma máquina, eu vou abrir todos os sítios arqueológicos que o VLT vai passar, para esfregar na cara de vocês. Porque eu falo uma coisa e vocês vêm aqui e falam que eu sou mentiroso. Eu falo uma coisa e sai no jornal que eu sou mentiroso. A prefeitura fala que eu sou mentiroso, a MTU fala que eu sou mentiroso. Então a prefeitura me dá uma máquina que eu vou mostrar para vocês quem é mentiroso. A arqueóloga que foi contratada pela MTU, de 2 a 1. Ou ela é incompetente, ou alguma coisa está fazendo, alguma coisa muito comum no Brasil que faz as pessoas não enxergarem nada, deve estar acontecendo com essa arqueóloga. Porque ela fala que não tem sítio arqueológico no trecho 2. Eu estou no trecho 2. No trecho 1, de repente apareceram 11 pontos de arqueologia que tem que ser resgatados. Se não forem resgatados, é crime ambiental. Tudo aquilo que for obrigação para se ter o LO, para fazer operar, tem que sair nesse período. Se não tiver, não vai operar. Então nós temos consciência dessa obrigação. Então tem que se justificar, tem que mostrar, tem que entregar e tem que fazer todo o encaminhamento correto. A gente não quer nada errado. Sobre a questão do trecho 2, etc. Toda essa dificuldade de ser licitado, etc., que foi colocada até hoje, é um respeito ao trabalho que foi realizado. Existe um problema, tem que ser resolvido. E vai ser identificado, vai ser utilizado até com base a esse histórico todo que foi colocado, porque a gente não tem um respeito muito grande por aquilo que a gente entende. Né? Nós que tivemos a oportunidade de conhecer outros países com tamanha consciência de seu passado, nós brasileiros que somos muito novos comparados com outros países, que respeitaram toda essa cultura, nós temos muito a aprender e a gente deve respeitar esses trabalhos. O professor Dr. Manuel Gonzalez, arqueólogo que esteve presente na audiência pública que tratou do VLT, da implantação do VLT. Manuel, qual foi a sua impressão desta audiência pública na Câmara de Santos? Olha a responsabilidade, você está na frente da Rua do Comércio, hein? Foi mais produtiva realmente do que a outra. Então o engenheiro Silvio que esteve presente, ele foi muito mais conciso nas respostas e nas explicações. Mas a minha dúvida ainda continua, acho que a minha preocupação ainda continua com a questão dos sítios arqueológicos do segundo trecho. É um trecho complicado, é um trecho difícil, tem muita coisa para ser trabalhada, tem muita coisa para ser discutida. Com relação ao trecho 1, nós entendemos que a obra não começou. Efetivamente ainda não tem a licença ambiental, e isso depende de muitas prerrogativas, inclusive do IPHAN. O que eu fiquei preocupado também no trecho 1 é que eles começaram a mexer nos trilhos. E de acordo com o relatório arqueológico de prospecção, esses locais existem 11 pontos de interesse arqueológico.
Então eu acho que, se estão mexendo nesses trilhos, tem que ser feito o resgate antes, como já falou o Ministério Público, como já falou o IPHAN, para que nós não tenhamos nenhum crime patrimonial e também para que o nosso passado não seja destruído. Conversei com o Manuel Gonzalez, arqueólogo, participou da audiência pública que tratou da implantação do VLT, uma audiência importante, pouca participação, até pela talvez falta de maior divulgação, e também não tivemos a participação do promotor de justiça, que poderia ter colaborado muito, como colaborou na outra, né, Manuel? Eu acho que teria sido imprescindível, né? Porque além de toda a bagagem que tem o Dr. Dauri, ele está inteirado do assunto, com esse projeto, então acho que as colocações dele seriam incisivas e poderia até nos explicar melhor, dirimir algumas dúvidas que ainda ficaram. Mas infelizmente, né, a audiência, pelo horário e por pouca divulgação, não só o Ministério Público faltou, como eu acho que a própria população faltou para discutir um pouco mais sobre o assunto. Manuel Gonzalez no programa Bastidor.